Bora pro nosso estudo de hoje. Boa noite, povo de Deus. Vocês estão bem? Vamos pro nosso terceiro encontro do estudo sobre feminilidade. Sejam muito bem-vindas. Nós estamos no nosso terceiro dia, nosso terceiro encontro a respeito da nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. A gente já falou sobre gêneros e sua importância. A gente já falou sobre a história que o relacionamento homem e mulher proclamam. E a gente já falou sobre a visão global de olhar para a feminilidade de modo amplo, né? De modo maior. Assim como a gente já viu também nos últimos 2 encontros a respeito de nós dizermos sim para o Senhor. A gente precisa dizer sim para Deus e resolver com Ele os nossos problemas. Nessa semana, a gente começa a semana do livro, a semana de número 2, ó. Chama Lesmas e Caramujos essa semana. Cada semana tem 5 temas, 5 temas para discussão. Vocês estão curtindo esse estudo? Lá no... Deixa eu fazer já o meu merchanzão aqui de um estudo sobre mulheres da Bíblia que eu vou começar a fazer no dia 6 de setembro. Lá no meu perfil pessoal, @VivianeEnes, eu vou começar a estudar esse livro aqui, 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns, do John MacArthur. E serão 12 semanas discutindo essas 12 mulheres para a gente poder se encontrar com elas e ver o que elas têm a dizer a nosso próprio respeito. Então, é isso. Vamos começar o nosso estudo da semana. Deixa eu chamar a Regi. Olha. Yeah! Oi! Peraí, o filtro? Deixa eu botar meu filtro. Ai, meu Deus! Eu tô com uma cara... Peraí, eu tenho que ligar minha luz aqui. Esqueci da luz. Agora ligou. Pronto, ó. Tô digna agora. Meu amor, você tá bem? Eu tô bem. Graças a Deus. Tá Tava com uma comendo. cara boa. Gosto de te Tomei ver. banho. Bom, cheirosinha pra live, gosto. Você merece. Obrigada, eu E esse gosto. batom lindo. Estou bonito, né? Adorei. É da Eudora, aquela linha 24 horas, sabe? Eu ganhei de presente de uma seguidora. Ah, o teu presente de aniversário, lembra que eu te pedi o endereço? Mas eu vou te levar pessoalmente. Gosto também, gosto. Regi, meu amor, vamos lá? Vamos começar? Porque a gente sabe que a nossa live é longa, então a gente tem que ir logo para não ficar segurando esse povo de Deus aqui a noite inteira. Bom, a gente vai para a página 42 hoje, então. E é a semana 2, Lesmas e Caramujos. E esse primeiro momento da leitura fala para nós uma coisa que eu sempre digo, que as mulheres sempre tiveram uma imagem muito melhor socialmente do que os homens, né? E nós conseguimos destruir isso. Então, as autoras vão começar contando para nós uma rima infantil do início do século XIX, que fala assim: de que são feitos os meninos? São feitos de lesmas e caramujos e pedaços de rabo de cachorro sujo? Do que são feitas as meninas?
são feitas de açúcar, tempero e cheiro de rosas e outras coisinhas mimosas. Eu não entendo, e eu acho que eu nunca vou entender, nem lembrando de como eu era, porque eu era essa pessoa que rejeitava essa imagem. Acho que eu nunca vou entender por que motivo, em algum momento, nós decidimos deixar de ser doces, açucaradas e mimosas. Eu não sei por que a gente decidiu isso, por que a gente decidiu que a docilidade, o carinho, o afeto, o sentimentalismo é uma coisa ruim. A gente, em algum momento da história, decidiu que isso tudo demonstra fraqueza e negamos a nossa essência feminina de cuidado, de apreço. E eu acho isso muito triste. E ela vai dizer assim, ó, Chegou um momento em que a mulher decidiu que ela tinha que ser mais forte e ela ligou esse ser mais forte com assimilar-se ao que o homem era. E aí ela se emasculinizou, que seria essa masculou. palavra? Emasculou. Ela se tornou, tentou buscar os atributos que havia no homem para tentar se igualar a ele e ser tão forte como ela considerava que o homem era, já que o homem era o grande opressor. Mas isso é triste, porque a nossa força, Jesus diz para nós que a nossa força está no serviço, né? Está no amar o próximo, está no ser parecidos com ele, né? E não numa brutalidade, numa masculinidade, que essa sim, a masculinidade que a mulher colocou em si mesma é a masculinidade tóxica, porque é como ela enxerga o homem e se transforma. Isso é muito ruim. O lado ruim do homem. Sim, o pior dele. A gente está copiando o que tem de pior neles e generalizando. Porque eu sempre faço esse desafio para as meninas assim: faça conta de 10 homens que você conhece, 10 homens do seu círculo de amizade. Quantos deles são estupradores, violentos, demônios sociais? Quantos deles são assim? É claro que os que são ganham notoriedade no jornal, ganham notoriedade nas redes sociais. Mas essa não é a realidade do nosso dia a dia. Enfim, ela diz assim, ó, esse poema foi escrito em uma época que atribuía doçura e maneiras gentis às meninas e brincadeiras e comportamentos agressivos aos meninos. Uma época em que a diferença de papéis, força e responsabilidades dos homens e das mulheres era bem distinta. Insatisfeito com esses estereótipos, o movimento feminista buscou redefinir a condição da mulher no lar e na sociedade. Lutou para minimizar as distinções e superar as diferenças entre os sexos. Promoveu a ideia de que as mulheres eram poderosas, fortes e invencíveis. As mulheres não precisavam dos homens, não queriam ser sufocadas pelas definições tradicionais do universo feminino, especialmente pelos papéis de esposa e mãe. Segundo as feministas, os homens não possuíam quaisquer qualidades que os tornassem diferentes ou especiais. Na verdade, quando comparados às mulheres, os homens eram inferiores. O movimento de libertação feminina afirmava que as mulheres nunca seriam iguais aos homens até exercerem as mesmas funções e alcançarem as mesmas posições que eles tinham na sociedade e no mundo corporativo. Igualdade, as feministas insistiam, significa intercâmbio de papéis. Se o papel da mulher e o do homem forem diferentes, então os dois não são iguais de verdade. Isso me lembra uma notícia que eu vi agora há pouco. Você lembra do Ken humano que virou Sim, uma mulher a trans? Jéssica, eu acho, né? Ai, não me lembro o nome dela agora, mas era Rodrigo. Não me Não lembro. lembro o Sei que nome, era eu um só Ken lembro humano. dele. E que agora ele virou de volta. De volta. Não, ele virou uma mulher trans, e decidiu que vai transplantar um útero porque quer ser mãe.
Eu acho que as pessoas são livres para fazer o que elas quiserem. Não é problema meu, não é o meu corpo, não é o que eu acredito. Então, faz o que quiser. Mas eu fico pensando como a gente lembra dessa pessoa. Quando a gente fala no quem humano, a gente não sabe o nome dele, a gente não sabe filho de quem, a gente não sabe o que gosta, o que não gosta, a gente não está disposto a ouvir o que ele tem para dizer. Aí agora a gente conhece ele porque o quem humano virou uma trans mulher. Eu continuo não sabendo o nome, eu continuo não sabendo quem é, da onde veio, para onde vai, onde estão os pais, a família. E eu não me interesso por saber. Porque a imagem que se criou em torno dessa pessoa é a imagem da insatisfação, da busca por um lugar que não é o lugar real. Então, se eu busco um lugar que não é o real, o que eu vivo é uma completa mentira. Porque dizer que o cara que era quem humano virou uma mulher porque fez a transição e depois dizer que é mãe porque implantou um útero é uma verdade criada pelo homem. Não é a verdade absoluta criada por Deus. Uma fuga da Não, realidade. exatamente, é uma fuga da realidade. Eu não sou Deus, eu não posso criar um sexo. O que eu posso é transfigurar, de acordo com a minha ideia de realidade, o meu corpo. E isso me leva para um lugar de desinteresse, apenas de curiosidade. Como? Acabei de dizer, eu não sei o nome dele. Eu não tenho interesse pela pessoa dele. Às vezes em que procurei ouvir alguma notícia, era só a respeito das curiosidades das suas cirurgias. De como ele conseguiu aquela cintura finíssima, de como ele estava com o cabelo enorme, de como ele estava quase perdendo o nariz, de tanto que mexeu no nariz, quase perdeu o nariz, precisou fazer enxerto de outra parte do corpo. Então, nós criamos uma nova realidade a partir de uma completa mentira. E isso faz com que tudo a nosso respeito seja desinteressante. Porque a única coisa que chama a atenção das pessoas, verdadeiramente, e as prende, é a verdade. Por isso Jesus diz, eu sou a verdade. Porque o nosso coração anseia pela verdade. A curiosidade, ela é movida pela busca da verdade. Então, quando eu tenho curiosidade sobre esse rapaz, que agora é uma mulher trans, eu estou interessada em saber o que se passa naquele coração para fazer atrocidades tão violentas contra si mesmo. Eu não estou interessada em saber como ele se sente hoje. Eu estou interessada em saber o que o levou até aqui. Porque como ele se sente hoje, é só olhar para ele que você vê a completa bagunça. Uhum. Então, o que o feminismo faz conosco é criar uma mentira completa e vender como verdade. A gente já viu nos encontros anteriores que a nossa essência é geracional. Nós geramos vida no ventre, nós geramos vida na casa, nós geramos vida no coração do nosso marido. Ser auxiliadora é gerar vida, expectativa, esperança. Deus se autodenomina auxiliador do seu povo. O marido concordou aqui. Marido, um beijo, querido. Outro. Bonitinho. Eu Então, vou puxar a brasa para o meu assadinho aqui, nessa questão que ela começa a falar, então, de como a nossa cultura atual tem feito com que os papéis de gênero sejam intercambiáveis. Então, até gerou uma polêmica no Dia dos Pais, que eu fiz um post a respeito de que não existe
Ou você é só mãe, uma mãe sobrecarregada, uma mãe com dobro de triplo de tarefas, mas você é mãe. O pai é pai. Aquela presença do pai inexistente, ou a presença da mãe inexistente, vai ser uma presença inexistente. Vai ser uma ausência. Ninguém consegue suprir o papel que o outro desempenha, por mais que se esforce, por mais que haja boas intenções. O feminismo, inicialmente, ele dizia que a Marcela tá aqui, Vivi. Lembra da Marcela? Lá dos States, de Boston? Marcela, querida! A Ai, menina, Marcela, minha grande amiga, graças a você. mesmo, que delícia. A Marcela é uma querida. Eu passei mal, fiquei doente esses dias aí. E ela me mandou mensagem no WhatsApp. Eu não lembro se eu respondi, Marcela. Eu tava tão perturbada, mas eu li e ficou guardada no meu coração. Você é muito especial, querida. Um A dia eu Marcela irei é maravilhosa. visitar Ah, você. vamos, vamos. Guarda o nosso lugar aí na hospedagem da sua casa. Eu quero ficar na sua casa, eu quero ficar em hotel, não. Amém. O feminismo primeiro começou dizendo, então, como está aqui, né? Que as mulheres precisavam assumir os papéis, os lugares que os homens estavam. Então, as mulheres precisavam ir ao mercado de trabalho, precisavam fazer as funções que os homens faziam, tentar se igualar ao máximo naquilo que os homens faziam. De repente, esse discurso mudou. Porque aí hoje as mulheres estão no mercado de trabalho, as mulheres fazem tudo, até tem uma frase ali que você pulou, tudo que um homem faz eu posso fazer melhor. É muito repetido isso, ou eu posso fazer também, porque parte já do pressuposto de que nós não somos mais diferentes, nós podemos fazer tudo. Porém, ainda há uma insatisfação, ainda há aquela sensação de eu tô para Bom, trás. mas a questão é, nós podemos mesmo. A gente pode tudo e muito mais. Nós sabemos que somos muito mais eficazes que os homens em muitas coisas. Mas é bom, Outras coisas. sim, mas é bom. É bom fazer tudo. É bom acumular todas as tarefas. É bom, isso é bom para nós. Deus capacitou-nos intelectualmente igual. Ser feito à imagem e semelhança do Senhor diz respeito à nossa inteligência, à nossa forma de raciocínio. E homem e mulher foram criados igualmente inteligentes. Eu acho que nós somos talvez um pouquinho mais só em algumas coisas. Marido, perdoa, mas é verdade. Meu marido já até aceita a verdade. Nós somos um pouquinho mais espertos em algumas coisas, um pouquinho mais dinâmicas em algumas coisinhas, mas nós temos a mesma intelectualidade. Então nós somos capazes de todas as coisas. Mas não é bom. Não é bom para nós. Sabe? Você precisa se dedicar à educação do seu filho. É um ser humano. O teu filho vai virar um homem. Um homem que precisa respeitar uma mulher e ser para ela tudo aquilo que Deus espera. Isso é uma responsabilidade gravíssima. Você, por exemplo, você faz homeschooling. Meu Deus, eu não faço ideia do tanto de trampo que você tem, velho. Porque, Lá olha, no cantinho e chorar. eu imagino que tem dias que você deva se sentir o cocô do cavalo do bandido de férias, assim, sabe? Terrível, porque é muito trabalho. E aí cuida do maridão, tem que dar uma atenção especial, a lamparina tem que ficar acesa de noite. O maridão. A lamparina tem que acender de noite, a casa tem que estar organizada, a comida tem que estar pronta. E aí você ainda quer trabalhar fora, você ainda quer servir a outras pessoas na rua. Pelo amor de Deus, isso é muito pesado. Você pode? Pode, você pode tudo. Mas é bom? Você vai dar conta ou você vai surtar? Você vai dar conta ou você vai começar a enlouquecer? Porque é isso que a gente está fazendo, enlouquecendo. Tendo crises nervosas, precisando de antidepressivo dia e noite. É remédio de manhã para manter acordada, remédio de noite para conseguir dormir. É terapia que não acaba mais. A profissão que mais cresceu nas últimas décadas foi a do terapeuta. Nós não estamos criando mais teólogos e pastores para nos ensinar a palavra de Deus. Nós estamos criando psicólogos. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Não estou criticando a profissão, não. Acho que é essencial, porque nós estamos num mundo que matou Deus. Mas olha o fardo que nós estamos decidindo e escolhendo colocar nas nossas costas. Isso tá muito errado. A gente decide que pode fazer a qualquer custo.
Então, não interessa o custo que isso tenha, eu tenho que mostrar que eu também consigo, que eu posso. É, isso o feminismo trouxe também. Assim, quando eu falo o feminismo, a gente também tem que ter cuidado de não colocar tudo nas costas de um movimento abstrato, né? Sim, Mas porque, é, né? é uma junção de várias ideias que nos influenciam. Então, hoje, a grande maioria, ou uma boa parte das mulheres, vive na ideia de ser multitarefa. Não, eu sou multitarefas, eu sou capaz disso, daquilo, daquele outro, mais daquele outro. E aí você só se sente importante quando você é multitarefas, quando você consegue dar conta da tua casa, quando você consegue dar conta dos filhos, do marido, do trabalho, fazer visita de mais um cargo na igreja, de não sei o quê, de sair passear, de ter um tempo de lazer, de curtir a internet. A gente estamos tentando virar multitarefas. E o multitarefas não existe. Até tinha um meme rolando esses dias, assim, a pessoa que dizia, eu estudo à noite, eu faço não sei o quê, eu trabalho não sei quantas horas, periri, parará, parará. Aí a pergunta era, e como eu consigo dar conta de tudo isso? É que eu faço tudo mal feito. E no final, é isso. A gente está fazendo tudo mal feito, não está sendo bom em nada, e está sendo sobrecarregada, então a gente saiu, digamos, da prisão do lar. E aí a ideia não é dizer assim, toda mulher tem que ficar em casa, trabalhar só em casa, ficar só em casa, não é isso. Mas a gente saiu da prisão do lar e entrou noutra cadeia, noutra prisão, pior do que aquela, porque aí é uma prisão aqui, é a prisão da nossa intelectualidade, de como nós nos sentimos enquanto seres humanos no mundo. Isso é tenso. Você tá se ouvindo, né? Porque eu tô me ouvindo aqui também. É porque você falou assim, eu estudo, eu trabalho, e eu pensando aqui, gente, eu tô fazendo faculdade, terminando uma pós, fazendo mestrado, fazendo grupo de estudo, grupo de leitura. Será que eu tô fazendo tudo bem? Estamos apanhando de nós mesmas hoje. Amém! Glória a Deus! Fala, Senhor! Eu acho isso fantástico, porque o que é a pregação da palavra, o que é o ensino, se não um retroaprendizado, né? A gente se retroalimenta. Isso é fantástico. Se não doerem na gente primeiro, não vale. Sim. Bom, semana 2 dia página 44. Ela começa a falar de Gênesis. Que a gente precisa olhar para Gênesis 1 e 2 de uma maneira mais focalizada para entender o que está sendo dito lá, né? Ela vai dizer, Gênesis 1 nos oferece um panorama do que aconteceu nos 7 dias da criação. O capítulo 2 é como se o produtor voltasse o vídeo, desse um close e mostrasse novamente o jogo vencedor da criação de um ângulo diferente e em câmera lenta para que o espectador aprecie cada detalhe do acontecimento. Gênesis 2, 7 e 8 diz assim, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. E aí, engraçado que quando eu li esse versículo lateral, a primeira coisa que eu fiquei imaginando foi, a palavra não diz que Deus criou o homem, diz que Deus com as suas próprias mãos pegou o pó e formou. E aí eu fiquei imaginando, sabe Deus, sabe quando você pega massinha de modelar e aí você vai devagarzinho, tem uns vídeos no Instagram dessas pessoas que trabalham com biscuit e você vê a pessoa pegando uma agulha de crochê para fazer os olhos, para fazer o nariz, e é de uma delicadeza e ao mesmo tempo quem tem prática disso, né? Quem já conhece o trabalho faz com uma maestria assim sensacional. Você já viu aqueles bebês boneco que parecem reais? Eu fiquei imaginando Deus nos criando assim, pontualmente, sabe? Colocando um cílio por vez, um fio de cabelo por vez e modelando. Deus teve o prazer de nos formar, porque ele podia dito, haja homem, e houve homem.
Não, ele fez isso com a luz, ele fez isso com tudo, mas com o homem ele formou. E aí, engraçado que eu pensei nisso, e na página seguinte ela pergunta: qual imagem lhe vem à mente ao pensar em Deus formando o homem? Ah, tu pensou antes? Eu pensei antes. Eu pensei antes. Porque eu li o texto e aí me saltou os olhos o formou. Aí eu fiquei imaginando uma massinha. E logo depois ela pergunta, né? E aí ela fala algumas coisas muito legais a respeito disso. Ela faz um jogo de verdadeiro ou falso. E achei bonito ela falar assim: Deus foi intencional na maneira de criar o homem. Deus moldou o homem da forma que o oleiro molda um pedaço de argila. E aí não tem como a gente não pensar no filme Ghost. Não é, não? A primeira vez que todos nós soubemos o que era um oleiro foi em Ghost. Quando ele... Porque eu me lembro, eu era pequena, eu era criança quando eu vi aquele Passava na filme. sessão da tarde, né? Sessão da tarde. E eu lembro, quando ele mudava a posição da mão, aquilo mudava de formato. Aí depois você vai ver lá o Globo Repórter, tem sempre uns documentários assim de argilista e tal. A pessoa, se você mudar a posição da mão 1 milímetro, aquilo ou se deforma e cai, como acontece no filme, ou muda o formato. E aí você muda a barriguinha, você muda por dentro, você muda tudo, sabe? E eu fiquei imaginando isso. E é muito bonito a gente imaginar isso. Que a nossa imaginação tá aí para isso. Para a gente também usar ela a nosso favor e ver Deus como um Deus pessoal, íntimo, que põe a mão em nós para nos moldar, para nos criar, né? Deus deu ao homem uma conexão especial com a terra quando decidiu tirar ele do pó. Olha que bonito isso. Nós somos frutos de um Deus que nos fez viver num mundo que se conecta conosco. Quando tá calor, a gente tá de um humor. Quando tá frio, a gente tá de outro humor. O pôr do sol aqui na minha cidade hoje estava rosa-choque. Uma coisa extraordinária, um pink. Eu tirei foto, depois te mando no WhatsApp. Um pink extraordinário, uma foto linda. Isso nos alegra, né? Isso nos leva à contemplação. E que o espírito do homem veio diretamente do sopro de Deus. Olha, tem coisa mais íntima do que essa? Essa parte eu acho mais linda. Quanto perto de você o seu marido tem que chegar para conseguir soprar o seu nariz? O quão perto de você ele precisa chegar para conseguir que o sopro dele entre nas suas narinas? Nós estamos falando de muita proximidade. Sabe? Ai, mas Deus era metafórico. Deus usou essa expressão para se comunicar. Ele continua dizendo que chegou bem pertinho de nós quando nos criou. Ele nos cria bem pertinho, com as próprias mãos, com o próprio fôlego. Ele podia falar, haja fôlego. Mas não, ele foi lá e... Isso é muito Vida, bonito. né? É Poderia. Haja vida. Sim, levanta e anda. Não podia? E ele Sabe não que fez. esses dias eu vi até um documentáriozinho que tenha. É esse o termo usado, né? Mas cientificamente é outro nome. Tem a assinatura de Deus no nosso DNA. Todo o DNA de todas as pessoas tem uma determinada combinação, todos têm aquela combinação, e aí, retiradas elas formam umas letras que seria tipo Deus em árabe, uma coisa assim, é Deus em outra língua, sabe? Isso desse também. Tipo, eu nunca me aprofundei nisso, né? Mas vamos supor que seja verdade. É a assinatura de Deus, porque foi ele que colocou, foi ele que nos fez, né? Faz a obra de arte, não tem aquelas obras de arte, além das que você falou, aquelas, umas pinturas bem realistas, assim, que parece que é real, é cada fiozinho de cabelo, assim, desenhadinho, aí no final tem a assinatura da pessoa. Que lindo isso. É bonito, né? Bem poético. Bom, as autoras vão dizer, né, que a palavra hebraica para formou é a mesma usada para descrever o oleiro criando e modelando a argila, sugere uma atividade criativa e artística e exige habilidade e planejamento. O que ela está querendo dizer é
Deus não nos criou por acaso, ele planejou, ele fez um projeto antes de fazer, né? Que mais? Aí ela fala para ler o Salmo 139, de 14 a 16, que fala assim: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. E aí a pergunta que ela faz é: o que esse texto nos ensina sobre o papel de Deus na formação de cada detalhe de nossa vida, incluindo nosso gênero sexual? Deus escolheu que eu fosse mulher. Ele tinha um plano para minha feminilidade, a minha específica. Esses dias eu estava conversando, não me lembro com quem, e a pessoa falou assim: eu sou muito bruta, eu sou muito grossa, eu sou muito... Eu falei: filha, então você está falando com a pessoa errada. Eu também sou bruta. Eu aprendi a me dominar, porque o Espírito Santo me dá esse dom. Mas eu sou bruta. E Deus tem um plano para isso. Porque quando alguém que já passou por 30 conselheiros diferentes e está sofrendo em pecado chega em mim, é uma solapada só. E a pessoa acorda para a vida em 2 minutos. Justamente porque eu não sou melosinha, não sou mimimizinha, eu sou firme. O que não faz com que eu deixe de ser doce. O que não faz com que eu deixe de ser amorosa. Mas o meu jeito de amar é diferente. Então Deus tem um plano para mim e para você. É a Vivi. E é a Regi. Quem Deus quer que a Ruiva seja? Esposa de quem? Mãe de quem? Que tipo de homem o seu filho vai ser a partir do seu caráter e do caráter do seu marido que o cria junto contigo? Sabe? É importante que você e seu marido sejam diferentes. Porque o teu filho vai pegar o que tem de melhor nele, o que tem de melhor em você, alguns defeitos também. E vai criar uma personalidade totalmente nova. Essa é a graça. Essa é a magia. Tem horas que eu não sei qual que é o marido e qual que é o filho, porque... Nada Eu de- amo. Eu amo. É verdade. Eu acho muito lindo esse salmo. Deus nos viu quando nós ainda éramos pequenos e informes. Lá no DNA já está definido se nós seremos mulheres ou se nós seremos homens. Tudo já vem definido, nós somos definidos e não é ao acaso que fomos definidos assim. Deus pensou nisso. Nós fomos pensados para ser dessa forma. Até outro dia eu comentei isso com meu marido, mais ou menos isso que você falou, só que de uma forma um pouquinho diferente, que eu sempre fui muito tagarela, eu sempre fui muito falante mesmo, né? Então, eu tinha uma coisa, eu falava e postava, enfim, eu sempre fui mais aberta. E aí eu tinha uma amiga, e essa minha amiga, ela era toda assim na dela, não postava nada, porque, né, o que que os outros vão pensar, por exemplo, lá não pode, tem que se vestir assim, mas tudo meio que, não sei, era o jeito dela também, mas por causa dos outros. E aí eu me incomodava, sabe? A minha mãe tem uma frase que a minha mãe fala sempre: nunca perca a oportunidade de ficar calada. E eu falo assim, nossa, é o conselho mais lindo que minha mãe já me deu, mas é o que eu não consigo seguir. Eu não consigo. Ela fala: pra que tu fala? Eu falo: mas mãe, tá errado, né? Eu tenho que falar. No caso, eu não me meto na vida de ninguém, obviamente. Mas assim, eu me posiciono e às vezes eu me sentia muito mal com isso. Por que que eu não consigo ficar quieta? Por que que eu simplesmente não sossego, sabe? E deixo as coisas acontecerem. E aí, outro dia eu estava pensando, não, esse é o meu jeito. É assim que eu fui feita. É assim que Deus me criou. Quantas vezes que eu já
me ajoelhei, chorei, pedi, Deus, por favor, me ajuda a ser diferente. Me ajuda a ser mais calada, a ser mais contida, a não ficar, né, em fazer as coisas, a ficar na minha. E eu não era assim. Eu, mas por que que eu não sou assim? Mas por que que eu não sou assim? Aí de repente você vê, não, você foi criada assim. Há um propósito para você ser assim. Há alguém, você vai glorificar a Deus sendo assim. Quando você se colocar essa tua personalidade, teu temperamento, tuas atitudes para Deus, você vai glorificar a Deus desse jeito aí, que você acha que tá errado. Mas é o jeito que ele fez. E de alguma forma, com a maturidade, você aprende o que você deve e o que não deve falar. Você aprende que briga você deve e que briga você não deve comprar. Porque não adianta falar com surdo. Então você vai falar para o quê? Só para se chatear? Só para se ofender? Só para talvez ainda ser repreendida? Então, a maturidade te ensina que até o ignorante passa por sábio quando fica em silêncio. A Bíblia fala isso para nós, né? Então, com o tempo, a gente aprende a selecionar o que vale a pena dizer ou não. E isso fala no relacionamento marital também. O que vale a pena falar para o seu marido? O que vale a pena? Em que momento? Qual é o momento certo de abrir a sua boquinha? Eu Porque a chego em nossa... casa cansado, suado. Aí você vai lá, porque eu queria falar com você sobre tal coisa. Aí vai reclamar um problema. Nunca vai dar certo. já chega enchendo o saco. Que prazer o cara tem em voltar para casa se a única coisa que ele encontra é encheção de saco? Ai, mas ele é um troglodita. Você casou. Mude o seu comportamento. Quem sabe o dele muda também. Se há amor e respeito, ele vai mudar. O homem é conduzido pela nossa sabedoria. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E a Bíblia não está supondo que nós seremos, quem sabe, sábias. Não. Uma mulher que teme ao Senhor, ela é sábia e ela edifica a sua casa. A Bíblia não fala isso do homem. Em momento nenhum na Bíblia você vê Deus falando: o homem sábio edifica a sua casa. Ou o homem sábio conduz o seu casamento. Não, é a mulher. A mulher que precisa entender a hora certa de comunicar as coisas da forma certa. Meu marido vive falando isso pra mim. Ele tem uns amigos muito doidos por aí, que as mulheres são tudo doidas. Cara, eu sou a mulher mais tranquila do universo. Quer sair, sai. Quer ir, vai. Tá muito em casa, eu mesma mando sair, porque eu preciso de sossego. Eu não tenho ciúme. Eu não tenho nada, desconfiança. Eu acho assim, ó. Quer trair? Trai. Sabe quem é meu pai? Deus. Achei Então, que era assim, uma pergunta física. você quer ir lá quebrar a tua aliança comigo? Vai, quem me defende é meu pai, eu não preciso fazer nada. A verdade vai saltar, porque eu sou amiga do meu pai. Eu converso com o meu pai. Então, assim, teu marido quer ir? Deixa ir. Deixa que faça o que quiser. Deixa. Porque o pecado dele vai vir à tona se você for amiga de Deus. Mas assim também, né? Se tu é amiga de Deus, tu não vai se preocupar. Porque tu sabe a quem você serve. Porque servir a Deus e ser amiga dele transforma quem você é. O que automaticamente transforma o seu marido. Tava falando com uma amiga esses dias, ela tava fazendo uma oração errada. Falei, minha filha, você já orou ao invés de por si mesmo, pelo teu marido? Para que ele prospere, para que ele cresça, para que ele consiga suprir as tuas necessidades? Quando a oração muda, as coisas mudam de lugar. Agora, é tudo eu, tudo para mim, tudo eu preciso, eu quero. Não, você não quer nada, larga a mão. Tira, sabe? Tá pesado, nós estamos pesadas, carregadas, infelizes, sozinhas, mal amadas, porque a gente não está permitindo que o outro nos ame. Isso é que é pior. Que sirva, que nos sirva. Porque a gente quer servir a nós e aos outros e a tudo. E dominar os ambientes. Exatamente.
isso. Que aí vai, filhão. Meu pai tá indo contigo, só fica ligado. Tá de olho em você. Exatamente. Exatamente. Que mais? Ela vai trazer uma explicação bem bonita sobre o Jardim do Éden. Éden significa jardim do prazer. Por isso, chama paraíso. E aí a nossa cabeça é tão louca, porque assim, quando a gente pensa em prazer, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Prazer sexual. Então, olha como a gente está num nível de perversão que a gente não consegue pensar em prazer como deleite com a natureza, saúde, deleite natural, sabe, com o ambiente, prazer num bom alimento, prazer na contemplação de Deus. Por que que é o jardim do prazer? Porque Deus estava lá todo fim de tarde. Lembrei-me da primeira live que a gente fez, que você falou a respeito disso, do ato e do ápice do ato. Meu filho passou aqui agora. E o quão, tipo, isso é uma provinha mínima de como vai ser estar na presença de Deus. E era isso que havia no Éden, só que a gente distorce isso, até porque a nossa mente é pós-queda, né? Mas a gente distorce isso, mas era isso que havia lá. Imagina só. A gente às vezes, né, vai orar e parece assim que Deus está tão distante, parece que não está conectando direito o negócio. Imagina, dar de cara com ele todo dia para conversar, para contar que hoje eu descobri que tem uma plantinha lá que a folha é mais grossinha, eu vou chamar de suculenta. Sim, uma delícia. Uma delícia. Bom, aí ela vai falar da responsabilidade do homem em deixar e unir-se e começar uma nova família. E isso mostra que tomar iniciativa é parte central do que significa ser homem. Isso é muito importante. Porque quando Anotei aqui, mesma coisa. fala de mulheres solteiras, volta e meia alguém me pergunta assim: eu não posso tomar iniciativa de falar com ele? Eu não posso ir lá chamar ele para sair? Me perguntam isso mais do que eu gostaria. Só que a ordem de Deus é: homens, deixem teu pai e tua mãe e tornem-se um com a sua mulher. Então a iniciativa é do homem de vir, de reger, de prover, de formar. O homem é quem forma. Eu não posso tomar iniciativa de nada. Eu posso dar indícios, né? Charmosamente, não com um decote, mas com um olhar, talvez com um cumprimentinho. Mas tomar iniciativa não é função nossa. Porque o Até homem. porque se o homem não consegue nem tomar a iniciativa ali, né, Vivi? Uma iniciativa de chamar para alguma coisa. Que marido ele vai ser? Que iniciativa esse homem vai tomar? Quando tiver que tomar uma decisão séria, quem que vai tomar essa decisão? E aí essas mulheres estão casando com esses frouxos e vem reclamar: ai, meu marido não larga o videogame. Ai, meu marido não quer saber de trabalhar. Ai, meu marido não ajuda em nada. É isso. A gente está afrouxando eles. Estamos dando tudo de mão beijada. A gente anda igual figuras pornográficas. A gente faz sexo assim que eles estalam um dedo. A gente obriga eles a casar, porque a maioria não quer mais, sabe? A maioria não quer mais. E é isso. Então, assim, calma, né, minha filha? E aí a pergunta que ela faz é: você acha que, em geral, nossa cultura incentiva os homens a amadurecer e tomar iniciativa como Deus planejou? De forma alguma. O incentivo o incentivo é justamente o contrário. Hoje a mulher pode convidar para sair, a mulher pode e deve chamar, pedir em namoro, a mulher pode e deve, né? Pedir em casamento, a mulher pode e deve fazer tudo dentro do relacionamento. Aí a mulher se tornou o homem e o homem se tornou uma mulherzinha. Porque agora ele não precisa mais fazer nada, a mulher já está fazendo tudo. Eu não sei nem analisar isso, sabe?
sei nem analisar isso, não. Porque, sei lá, eu não sei o que se passa na cabeça das pessoas mais. Isso tudo, assim, Vivi, é parte dessa mudança de pensamento, de uma influência, né? Que porque assim, primeiro as mulheres então foram ao mercado de trabalho e ocuparam todos os espaços que os homens estavam ocupando, mas aí percebeu-se que mesmo assim as mulheres continuavam sendo diferentes dos homens. Então, para se alcançar a tão sonhada igualdade que o feminismo tanto fala, só seria possível alcançar essa igualdade quando não houvesse mais nenhuma diferença entre homem e mulher, ou seja, para que não haja diferença entre homem e mulher, não pode mais existir mulher nem homem. Somente quando não houver mais homem e não houver mais mulher é que nós chegaremos à igualdade. E aí a gente pode, eu não preciso fazer um discurso enorme aqui sobre isso, é só a gente olhar, visualizar a realidade, o que está acontecendo na sociedade, a gente percebe o quanto isso aqui é verdadeiro. Por mais que muitas pessoas realmente acreditem que, por exemplo, o feminismo luta por direitos iguais. Eu acredito que a maioria das pessoas que defendam isso acreditem nisso mesmo, sejam ingenuamente, defendem isso de forma ingênua. Eu não as julgo, não as critico por isso. Porém, quando a gente abre nossos olhos e contempla a realidade, tudo isso que está acontecendo não é uma coisa ao acaso separado. Tudo isso vem de uma influência, vem de uma ideia que está sendo conduzida. Mas se o feminismo fosse eficaz, a gente devia estar vivendo o auge do capitalismo, o auge da produção, porque as mulheres estariam chegando onde os homens chegaram e os dois iam estar lá produzindo a milhão. Imagina, se fosse real. Os dois estariam guerreando e crescendo e subindo. Mas, naturalmente, um líder aparece. Joga 10 pessoas num lugar. Alguém vai liderar. Vão se dividir em dois grupos, mesmo que isso aconteça, e duas pessoas vão liderar. Sempre tem alguém que lidera. Sempre tem alguém que conduz. Então, se a mulher está fazendo isso, o cara começa a recuar. Opa, tá fácil aqui, peraí. Se ela não quer o privilégio que ela pode ter de ficar em casa curtindo o sofá, ou estudando, ou se profissionalizando, ou buscando investir num próprio negócio, no empreendedorismo, em missão, ou seja lá no que for que você gosta de fazer, então eu quero. Então eu quero. E aí o cara vai recuando. Você não quer o privilégio que eu te dou, eu quero o que você tá me dando. É isso que os caras estão pensando. E isso mostra a nossa ingratidão. Porque hoje eu sou muito grata ao meu marido por poder estudar, me dedicar, trabalhar da minha casa. Se eu tivesse filhos, pensa o tanto de maravilhoso que isso não seria. Poder acompanhar de perto a educação, poder acompanhar de perto a alimentação. Mas a gente não quer mais. A gente prefere ir pra rua. E Deixar o marido em casa. pois é que aí a gente reclama que os caras estão tudo frouxo, que os caras estão tudo fraco, que os caras não dão conta de mais nada, porque a gente reclama, tá? A mulherada vem reclamar comigo. Elas vêm. Aí o cara perde o interesse sexual, porque o cara é movido a testosterona e competição e labor. E aí o cara começa a enxergar a mulher como outro cara. É natural. Porque os papéis estão muito bem definidos para Deus. E no nosso interior também estão. Quando a gente inverte, alguma coisa para de encaixar. É natural. Isso está acabando com os nossos relacionamentos. Acabando. Acabando. De que modo a responsabilidade do homem em tomar a iniciativa reflete o que Jesus faz pela igreja? Essa pergunta leva a gente aos encontros anteriores que a gente fez. O homem, ele mostra para a sociedade quem Cristo é, a mulher mostra para a sociedade quem a igreja é, e seu relacionamento comunica o relacionamento de Cristo com a igreja. Então, quando a gente olha para o nosso marido, a gente precisa olhar para ele a partir do que Jesus fez. Então, a iniciativa do homem reflete a iniciativa de Cristo em decidir vir morrer por nós, que independeu de nós.
independeu inclusive da nossa vontade. Jesus fez isso porque ele viu uma necessidade que nós nem sabíamos que tínhamos. E essa é a função do homem. Olhar para nós e identificar necessidades que às vezes a gente nem sabe que tem. Mas eles, por terem essa visão do todo, né? Nós somos mais meticulosas, nós somos mais detalhistas, a gente enxerga tudo muito mais no detalhe. Os homens têm mais essa amplitude visional. Então o cara consegue olhar de cima e falar, opa, pera, a minha família tá com essa e com essa necessidade. Eu vou tomar a iniciativa de resolver. A minha mulher tá com um problema emocional, eu preciso cuidar. A gente está precisando de, sei lá, qualquer outra coisa. Então, o homem, ele toma essa iniciativa. E no começo do relacionamento também. Ele precisa tomar iniciativa. O Fala. problema é que assim, né? As pessoas querem isso do começo do relacionamento. Não é que seja 100% dos casos assim, mas a pessoa casa, tem um problema grave às vezes. Vamos supor aí de violência, né? De violência, por exemplo. Será que esse cara não apresentou alguns sinais lá no namoro? Ou na amizade que tiveram antes, ela nunca percebeu? Mas aí, Será que alguém não avisou e ela fez de surda? E é isso que acontece aqui. Ah, não, mas é que eu só vou convidar ele, só vou tomar a iniciativa sobre isso aqui, é só sobre isso. Tu já tomou a primeira iniciativa, já no começo, já começou demonstrando que dali não sabe muita coisa, né? Claro que pode ser que depois esse homem se aprume, que ele fosse tímido, não sei. Mas isso são exceções. São as exceções, não é a regra. A regra é o contrário, né? E aí depois casa e o homem não toma nenhuma iniciativa. E aí a mulher se torna o homem dentro da relação, porque ela tem que tomar as iniciativas, ela tem que saber quanto que tem que trabalhar, quanto que tem que ganhar, quanto que tem que pagar, o que que tem que comprar, o que que não deve comprar, tudo. A mulher se torna o sacerdote do marido. E aí é muito mais doloroso voltar atrás. Porque se você quer restaurar o seu casamento, salvá-lo, você tem que recuar. Para que esse cara comece a entender a necessidade dele crescer de novo. E aí é muito mais difícil, porque você vai pagar o preço. Se é a mulher que cuida, por exemplo, da vida financeira da casa, e ela decide dar esse papel ao homem porque é dele, eles vão passar algum tipo de dificuldade financeira. Porque até o cara entender que ela recuou e acreditar que ela recuou, vai levar um tempo. E as coisas vão ficar difíceis. Então tem preço, o pecado tem preço. Se você, por exemplo, tava conversando com uma moça agora, ela viu o pai assassinar a mãe quando ela tinha 8 anos. E ela se casou. Ela tá com a mesma pessoa há 16 anos e o cara tá esgotado. Ele quer terminar o relacionamento. Por quê? Porque a carga que ela trouxe do pai, ela tá jogando sobre ele. Porque ela generalizou a masculinidade. Ela olha para o marido, ela vê o assassino. Então ela joga sobre esse homem um peso que ele não tem que carregar. E agora ele não quer mais. Qual é a saída? A morte. Recua, morra, humilhe-se. Tanto para o teu tratamento psicológico, porque você vai parar de engolir ele. Quando você se humilha, e por isso Deus fala, se você se humilhar, clamar pelo meu nome, quando você se humilha, você dá valor ao outro e percebe os teus pecados. Percebe as tuas misérias. E eu disse a ela, falei um monte de coisa para ela e falei, hoje você chega em casa, pega uma bacia de água, uma toalha, lave os pés do seu marido, de verdade mesmo. Lave com água e sabão, esfregue, peça perdão, se humilhe diante dele. Porque essa postura mostra o serviço. Por que Jesus fez isso? Ele não precisava fazer aquilo. Mas ele quis dar a última prova ali, antes da maior, de que ele queria servir. Ele queria amar ao ponto de constranger. Então, tipo, quando
a mulher faz isso para o seu esposo, nesse caso específico, principalmente, ela está dizendo, eu te dou de volta o que é teu. Entende? Eu te dou aquilo que te pertence. Me ame, me proteja. Volte ao teu lugar de origem, que é governo. O homem é governo, tanto em casa como na igreja. O que é governar? Administrar. A mulher pode ajudar, se o cara for ruim de conta, mas ele precisa aprender. Foi o homem que administrou o jardim antes da mulher chegar. Ele passou por um treinamento. Não foi à toa que ele foi criado primeiro. Ele foi treinado. Para quando a mulher chegasse, ele já saber ali, pá, faço isso, faço aquilo. É um treinamento. Semana 2. Bora lá. Ela começa a falar sobre homens trabalhando, a placa. Homens trabalhando. Que as pessoas começaram a reclamar disso, né? Ela diz assim, ó. Hoje em dia, muitas pessoas fazem objeção às placas que dizem homens trabalhando. Muitas também fazem objeções à Bíblia. Porque logo de cara ela coloca todos os tipos de placa sobre homens trabalhando. Deus colocou sobre os homens uma responsabilidade em relação ao trabalho, que é parte exclusiva do que significa ser homem. Trabalhar é fundamental aos homens de um modo que não é fundamental às mulheres. Perceba, não é que não possa, é que não é essencial às mulheres o trabalho. O trabalho fora. Porque trabalhar em casa eu não sei pra você. Mas trabalhar em casa é duro, cara. Cuidar de uma Não casa. acaba nunca, é igual fora, né? Você trabalha no escritório, não acaba nunca. Você trabalha em casa, não acaba nunca. Aí tem um dia que tu faz a faxina. Aí no outro dia já tem a roupa. Aí no outro dia já tem que tirar o pó de novo. Aí no outro dia, e todos os dias tem a louça. E todos os dias tu sujou um calçado. E todo. Nunca acaba. O serviço doméstico é pesado. Aí é que a gente criou a ideia de que trabalho digno é só trabalho remunerado. Trabalho é duro em todo lugar. A gente que criou essa ideia de que trabalho é só aquilo que é remunerado e que dá renda. Mas a mulher em casa trabalha. Porque se eu e você, Vivi, a gente pega e vai trabalhar o dia inteiro fora, né? Muitas horas de trabalho. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pagar para alguém fazer o serviço de casa. Então, esse serviço de casa é um serviço. Só que, se você está cuidando, você abriu mão de outra coisa para estar ali cuidando, logo ele tem valor. Só não está sendo remunerado. Mas se você deixa de fazer, você tem que remunerar alguém para fazer. Sim. E assim, depende também o que você chama de remuneração, né? Porque para mim, o meu maior salário é ver o meu marido bem, feliz e buscando me fazer feliz. Porque a tarefa mais fundamental da vida do meu marido hoje é buscar maneiras de me agradar. Por exemplo, eu trabalho de casa aqui, né? Fico o dia inteiro aqui, estudo aqui, faço tudo aqui. O que ele fez? O meu escritório aqui é super tecnológico. Tem lâmpada em tudo que é lugar. Ele botou vários tipos diferentes. Quer ver? Não sei se vai dar pra tu ver, mas ó. Se eu apago aqui, é uma lâmpada. Ó, eu apago aqui, é outra lâmpada. Aí aqui é outra lâmpada, tá vendo? E ali é outra lâmpada, ó. Se eu apago aqui e ligo ali, é outra. Então ele botou um monte de lâmpada pra minha necessidade. Eu tenho um computador e outra tela, para eu ter duas. Eu tenho duas poltronas e a luz de leitura ele instalou em cima da minha poltrona para eu conseguir ler. E tem outra aqui que eu pedi a ele que eu queria de cenário. Eu falei, eu preciso de uma luz amarela em cima da minha cabeça para ficar bonito no meu cenário. Aí ele instalou uma outra lâmpada em cima da minha outra estante porque eu falei para ele que eu queria um outro cenário porque se eu quisesse mudar eu tinha outra opção. E assim vai. Tudo ele instala, tudo ele cuida. Porque ele sabe que quando ele precisa de mim, eu também estou cuidando. Então, a alegria do meu marido é o meu maior pagamento. Assim como a minha alegria é a motivação dele. Eu tenho certeza que a tua alegria, o teu pagamento hoje, você que faz homeschooling,
É ver o teu filho lendo. É ver o teu filho fazendo uma tarefa de casa com excelência, com cuidado. É ver talvez ele puxando a cadeira para uma coleguinha sentar. É ver ele cuidando com amor do seu esposo, se preocupando com ele, se preocupando com você. Isso é um baita de um salário, que vale muito mais, porque esse eu levo para a eternidade. Eu levo. Minha memória vai comigo. O que é dinheiro perto disso, né? Exatamente. O que é o dinheiro? O que é o dinheiro? E o dinheiro amanhã acaba. O caráter do teu filho é eterno. A dignidade que você está gerando nele é eterna. Amém? Bom, então ela vai dizer isso, assim, que o homem, ele precisa do trabalho, porque a ordem de trabalhar foi dada a ele. Nós podemos trabalhar, eu trabalho, você trabalha, nós podemos trabalhar. Mas a gente não precisa disso para se sentir maravilhosa. A gente precisa ser auxiliadora para se sentir maravilhosa. Concordei sempre com isso na minha vida? Eu não vou mentir para você. Claro que não. Ainda luto contra isso. Ainda luto. Ainda há dias em que eu me pergunto que porcaria estou fazendo que eu não estou ganhando dinheiro. Porque eu fui criada nesse lugar. Você não é útil se você não está produzindo. Você não serve para nada se você está descansando. Que ócio criativo é coisa de vagabundo. E eu me cobro isso ainda às vezes. Às vezes, pô, eu tive uma conversa de dias com meu marido um tempo. Fiquei doente, né, por causa disso. E aí tive dias conversando com meu marido. Falou, meu bem, eu preciso te ajudar. Aí ele falou assim para mim, eu pedi? Mas, meu bem, como é que eu não vou trazer dinheiro para casa? Tá te faltando alguma coisa? Não, meu bem, mas eu preciso produzir alguma coisa. E o que você faz não é produzir? Você produz conteúdo para o Instagram, você atende 300 pessoas por dia, você faz live, você estuda para fazer essas lives, você compartilha com pessoas, você não tá fazendo nada? Você tá brincando comigo. Se eu tivesse filhos, era mais uma coisa, um tópico para ele me citar. Você não tá fazendo nada? E o reino dos céus? Fica onde? Você só tá pensando no mundo. Que é o mais importante. Exatamente. Então eu também luto com isso. E eu tô falando de coisa de menos de um mês atrás, tá, gente? Eu não tô falando de 10 anos, não. Tô falando que eu luto mesmo e vou continuar Faz pregando um sobre mês. isso. Um mês? Faz um mês. Que eu passei mal? É, a gente está na terceira live. Ai, Eu fiz a live sozinha e essa é a terceira live, faz um mês. um mês. Faz um mês que eu estava guerreando contra mim mesma, me achando inútil, porque eu não ganho dinheiro, porque eu não trabalho para fora. Porque eu fui ensinada a isso. Eu fui ensinada a ser eficaz, a ser financeiramente produtiva. Se eu não estou produzindo dinheiro, eu não estou produzindo nada. A gente não pensa que produção intelectual é trabalho. Que cuidar do outro é trabalho. A gente quer pagar uma babá, mas a gente não quer cuidar do nosso filho. A gente quer pagar uma faxineira, mas a gente não quer cuidar da nossa casa. Não é que não possa. Realmente precisa? Essa é a pergunta. Precisa entregar tudo que Deus te deu para outra pessoa cuidar, para você fazer uma coisa que talvez Deus não tenha te pedido? Qual a motivação? Pois é. E assim, tá tudo bem entrar em crise de vez em quando. Só não permita que isso te derrube. Eu amo estar na minha casa. Eu lembro da época que eu trabalhava fora, chega a me dar arrepio. Porque é sempre um gerente insuportável, é sempre um chefe mendigando um aumento, é sempre você pegando o transporte público, sabe lá Deus quantas horas. Quando eu morava no Rio, era 2 horas para chegar no meu trabalho, 2 horas para voltar, um caos. Pegava barca, depois pegava ônibus, porque eu morava em Niterói, eu ia para Botafogo. Depois pegava ônibus, chegava lá, tinha que lidar com gente mal educada, cliente insuportável, sabe? Gente que te trata igual empregada. Porque você
Aí quando você chega em casa, que você pode fazer isso por amor, que vai ter alguém que te ame em troca, não vai te tratar como uma empregada, mas como uma esposa, uma mulher, aí tu não quer, porque tu não tá ganhando dinheiro pra isso. Que merda é essa? Não faz sentido. Se tu parar pra pensar honestamente, não faz sentido. Nem zero, zero sentido. Porque trabalhar fora não é motivo de felicidade. Não é motivo. Não é. Bom, Olha só, cheio de mulher aí falando exatamente isso. Que eu sofrem pra. tenho medo de ler comentário enquanto estou fazendo live. Sempre, sempre tenho medo. Não, eu não vou ler os comentários, eu vou comentar sobre vários similares, que é esse medo de parar de trabalhar, esse medo de ficar em casa, de se sentir inútil, mas que estão cuidando dos filhos e que não há recompensa maior do que ver os filhos crescendo debaixo da orientação delas. É É isso. isso. A dica que eu dou, você está infeliz no seu trabalho, você chora antes de ir, porque eu já cheguei nesse ponto de levantar de manhã e chorar, porque eu não aguentava mais. Tá te sufocando? Senta com teu marido. Seja honesta, fala, meu amor, olha só. Vamos fazer um sacrifício? Eu tô morrendo. Eu não tô bem, eu não tô feliz. Por favor, me ama agora. Eu preciso disso. Me deixa ficar em casa. Sabe? Converse com seu marido. Seu marido te ama mais do que qualquer outra pessoa. Ele só não te ama mais que Jesus. Porque senão ele não tava na tua cara te aturando que tu é uma chata. Com certeza tu é uma chata. Eu sou uma Vou insuportável. ter que anotar esse discurso aí para depois. Ô marido, Regiane é uma chata ou não é? Depende do dia. Ele tá sendo generoso. É uma chata. Sou. Nós somos. Então, se o cara não ama a gente de verdade, ele não fica porque não tem porquê. Então, senta e conversa. Fala, meu amor, eu tô morrendo, não aguento mais. Eu quero cuidar de você, da casa. Eu quero cuidar do meu filho. Eu quero... Vamos fazer outro filho, sei lá. Sabe? Permita-se. Permita-se. O teu marido vai fazer o possível. E se nesse momento não puder, eu tenho certeza que ele vai começar a maquinar para te dar isso. Ele vai começar a criar estratégias de como fazer para que isso possa ser possível. Porque o que a gente tem feito é a gente começar a criar estratégias, né? Então a gente passa em função de como que eu posso fazer para melhorar isso, como que eu posso fazer para melhorar aquilo, como que eu posso fazer para encaixar isso, como que eu posso fazer. Então a gente se tornou a criadora de estratégias. Quando e é bem interessante, né? Porque o começo aqui desse estudo é sobre o homem agora. Quando esse é o papel do homem, é o homem que é para cuidar, que é para organizar, que é para administrar, é o homem que é para fazer isso, é o homem que é para criar estratégia. A mulher vai auxiliar ele na criação das estratégias. O homem vai auxiliar ele na execução dos seus planejamentos, da sua administração. Sim, exatamente. E ela vai dizer assim, ó, que Deus criou homens e mulheres com diferentes inclinações e campos de responsabilidade. Então não é sobre poder ou não poder, ok? É sobre inclinações. O nosso coração se inclina mais a uns lugares que outros. E aí ela vai falar assim, ó, que o pecado dificultou muito o trabalho do homem. Que Deus mandou o homem trabalhar fora do jardim. Ou seja, a terra já não ia mais responder aos estímulos do homem da mesma forma que respondia no jardim, porque houve uma ruptura, houve uma quebra. Deus criou o homem do pó da terra, que ele ia trabalhar um dia. Então, uma coisa que era para gerar harmonia com o homem começa a lutar contra ele. Deus mandou o homem trabalhar. E aí ela faz uma pergunta. Em sua opinião, por que Deus associou particularmente o homem e não a mulher ao trabalho? E eu fiquei pensando. Porque trabalho é uma coisa difícil. É pesado mesmo. É muito pesado. E Deus quer nos proteger disso. A nossa sociedade que diz que se você não trabalha, você não presta. Deus diz, trabalhando ou não, eu te amo. Trabalhando ou não, você é minha. Trabalhando ou não, meu filho morreu por você.
É sua decisão trabalhar ou não. Do homem, não. O homem tem que trabalhar. Porque isso é da essência dele. Eu não sei se é aqui que eu li, aonde que eu li. Ah, é aqui mesmo, ó, na página 50. Pesquisas mostram que homens sofrem níveis de depressão e estresse muito mais intensos do que as mulheres durante períodos de desemprego. Porque o homem sabe, dentro dele, que a responsabilidade é dele. Meu marido já ficou de depressão por causa de não ter trabalho. Eu nunca fiquei. Ele já ficou de depressão mesmo. Por que que eu É nunca verdade. fiquei? Porque eu sei que vai sempre ter alguém para me ajudar. O homem não, o homem é responsável e ele sabe disso. O homem não pode chegar e dizer, nossa, tô passando muita dificuldade e tal, e vai ter um amigo que vai. Não, cara, o amigo vai olhar pra ele e vai dizer, mas tudo já foi lá em tal lugar procurar emprego? Né? Só manda procurar o emprego. É sobre honra, né? É honra. O cara se sente desonrado quando ele está desempregado e não consegue suprir as necessidades. Sabe que tem outra coisa também. O homem, estatisticamente falando, os homens que trabalham, só o homem trabalha e a mulher não trabalha e fica em casa. Estatisticamente falando, esses homens ganham mais do que os outros homens, solteiros ou viúvos, enfim, que não sejam casados, ou os que as mulheres também trabalham. Por quê? Quando o homem trabalha sozinho, só ele trabalha na casa, ele tem um incentivo a mais para trabalhar. Então, tanto o incentivo de responsabilidade quanto propriamente em casa, né? Ele é uma pessoa mais feliz, mais disposta, enfim, porque tem um lar aguardando por ele. E esse homem, ele vai se qualificar mais, ele vai trabalhar mais horas, ele vai se dedicar mais. Esse homem tende a crescer mais na carreira. Tudo aquilo que circunda esse homem é mais elevado do que aquele que a mulher também trabalha ou aquele que não tem a mulher. E aí, essa é uma briga das feministas pelo fim do casamento ou para que todas as mulheres vão para o mercado de trabalho, porque a mulher que fica em casa, ela está atrapalhando as demais mulheres, porque o marido dessa mulher que está em casa, ele está sendo mais, ele está se desenvolvendo mais, está crescendo mais. Sim, que extraordinário. Ela vai dizer aqui, na página 50 ainda, mas lá no começo. O termo Alguém pediu hebraico, qual é o livro? o termo hebraico usado na Bíblia para trabalho é o geralmente usado para descrever o cultivo do solo ou outro tipo de labor. Significa servir a outra pessoa. Com frequência também descreve as responsabilidades dos sacerdotes do culto. O trabalho que Deus atribuiu ao homem não tinha o objetivo de levá-lo a ganhar dinheiro para usar de modo egoísta em engenhocas, aparelhos e games de última geração. Não tinha nada a ver com conquista de poder nem de prestígio. Isso aqui é muito importante que fique claro, porque o nosso conceito de trabalho é completamente diferente do conceito lá de trás. Não era para que ele se sentisse realizado. Deus queria que o homem trabalhasse de modo altruísta para o bem de sua família. Ele mandou o homem usar sua força para suprir a necessidade da sua família. Uma responsabilidade que a Bíblia enfatiza em textos como 1 Timóteo 5, 8. Vamos abrir a Bíblia? Porque ela não botou esse texto aqui. A minha não tá aqui, não. Eu abro. 1 Timóteo 5, 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. É pior do que o ímpio. O homem que não está cuidando dos da sua casa é pior do que o ímpio. Isso é grave. Porque ser provedor física e espiritualmente e de outras formas tantas é integral à masculinidade.
trabalhar para suprir a necessidade de outros, especialmente dos seus familiares. Está na essência do que significa ser homem. Então, não é o que eu acho, não é o que a Regi acha, é o que Deus diz. Como a responsabilidade do homem de prover de modo altruísta as necessidades dos outros espelha como Jesus trata a igreja? Não precisa nem dizer, né? É morte de cruz. É morte de cruz. Bom, ser protetor está na essência do que significa ser homem. Semana 2, dia 3, nós vamos fazer o dia 3 hoje? Sei. O que você acha? Deixa eu ver o dia 3. Ele é grandinho, né? É 2 páginas. Acho que dá pra fazer. Eu deixo você falar. Mas só eu tô falando hoje, você tá muito quieto. Tô só ouvindo chulapada na cara. Deve estar merecendo. Pra tá ouvindo, deve estar merecendo. Não falo nada com você, não. E aí ela vai falar isso, ó. Página 52. O livro, a foto do livro estática, para você poder copiar e ver o autor, tá no último post aqui. Tem uma foto dele lá. Chama Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade. É um livro belíssimo. Nós estamos estudando. Na página 52 diz assim: antes de criar uma esposa, parece que Deus queria ensinar a Adão algumas responsabilidades relacionadas à masculinidade. Então, Efésios 5, 28 e 29 vai dizer para nós o que os homens precisam fazer. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, alimentar é fortalecer. E aí a gente está falando de alimento, não só comida, alimento espiritual também. O homem é o sacerdote da casa, né? É providenciar o necessário para outra pessoa vicejar e florescer. Alimentar significa que o provedor oferece mais do que coisa material. Ganhar o pão não é suficiente. Ele também deve apoiar, manter e suprir as necessidades espirituais das pessoas sob os seus cuidados. Veja, cada família vai ter uma necessidade espiritual diferente. Por exemplo, eu não sou de lambeção, eu não sou de ficar agarrando, beijando, abraçando. Eu não sou essa pessoa. Então não é uma coisa que meu marido precisa se preocupar comigo. De ficar me dando afeto, afago e de pegação. Eu não sou essa pessoa. Mas pode ser que a Regiane seja. Então a necessidade dela é diferente da minha. Eu acho que não é também não, mas a necessidade é diferente. Então, quando você encontra um marido para você se casar, um homem para você se casar, você tem que olhar para ele e ver se ele vai conseguir suprir as suas necessidades emocionais. Porque não adianta nada você querer casar com um brutamonte se você precisa de afeto, de afago, de beijo, abraço, de conchinha. Se eu tivesse casado com um homem que dorme de conchinha, eu ia enlouquecer. Eu não ia suportar. Um cara que não larga do meu pé, que não me deixa sossegada. Eu amo meu sossego. Eu amo meu marido, gente. A companhia dele é maravilhosa. Eu amo fazer tudo com ele, mas eu amo a minha solidão. Então, se eu tenho um cara meloso, eu enlouqueço. Eu acho que eu vou para um hospício em 2 semanas. Então, cada necessidade é uma. Não existe um padrão de família, né? Cada homem é um, graças a Deus, né? E ela fala, Cada mulher é uma. Cada mulher é uma, graças a Deus. Cuidar é zelar com cuidado, manter ou tratar com carinho. Cuidar de alguém significa mostrar interesse pessoal nela e atenção à sua proteção. O sentido literal da palavra grega é manter caloroso. Deus criou o homem para proteger e conservar a mulher calorosa, mantê-la protegida dos perigos físicos e espirituais. Isso é muito lindo, gente.
o homem que mantém o nosso coração quentinho. É muito bom, né? Diante de Deus, o homem tem o dever de nutrir e cuidar quem está sob sua responsabilidade. Como um homem pode ser provedor e protetor de forma adequada de uma mulher que não é sua esposa? Aí ela começa a falar que o homem tem que cuidar e proteger não só da sua esposa, porque ele tem uma responsabilidade também social. Claro que o homem, a Bíblia manda o homem amar uma pessoa só, que é sua mulher. Mas proteger e cuidar não precisa estar diretamente relacionado ao amor sentimental. É o amor de Cristo pela igreja. Então ela pergunta isso. Como que o homem pode ser provedor e protetor? A palavra de Deus manda a gente cuidar de órfãos e viúvas e de pobres. Então, por exemplo, meu marido, até pouco tempo atrás, ele tinha um amigo bem velho, um japonês. Mas velho, já era cego, já estava com quase 90 anos. E um velho muito chato, ninguém suportava ele. Nenhum dos amigos do Léo queria ir lá. O Léo ia. Ele ia lá, via a mulher do velho para ver se a mulher, porque era casado velho, via se a mulher estava precisando de alguma coisa, se precisava trocar uma lâmpada, se precisava fazer coisas que o velho não tinha mais capacidade de fazer, porque já estava bem velho. Quando o velho morreu, meu marido foi lá ajudar a resolver as coisas do velório, ajudar a resolver as coisas da casa, ajudar a velha que ficou. Então ele proveu e protegeu, porque a velha só tinha uma filha que estava não sei aonde. Então o homem ele tem isso de prover e proteger. Isso é lindo. Isso é extraordinário. Extraordinário. Assim como nós temos o dom do afago, que o homem não tem, talvez. Chorar com os que choram é muito mais fácil para nós. Porque nós já temos essa inclinação do acolhimento, né? Página 53, ela fala assim: infelizmente, muitos homens não mostram tanta consideração e generosidade, o que também é verdade a respeito de muitas mulheres. Isso é fonte de desânimo e sofrimento para nós. Mas é um comportamento que não deveria nos surpreender. Gênesis revela o plano que Deus havia feito antes de o pecado entrar no mundo e estragar tudo. Nós não estamos aqui negando que existem homens vagabundos, desgraçados, que merecem a justiça de Deus sobre a vida deles. Nós não estamos negando isso. O que a gente está tentando é fazer com que você pare de generalizar todos os homens. Colocar todo mundo no mesmo saco de farinha e achar que tudo é para fazer bolo. Bolo feminista. Isso é um problema. Quando a gente iguala todo mundo, a gente tira a subjetividade das pessoas, que é o que dá graça a elas. Então, a ideia principal é que você não faça isso com todos os homens. Eu acho que a gente podia parar aqui, bem na metade, e começar a falar da página 54 em diante, na próxima semana. O que você acha? Acho bom. Eu quero voltar na página 51 só, para fazer uma dinâmicazinha, só uma atividade, na verdade. A pergunta que tem aqui é: você tem algum parente ou amigo que exemplifique essa característica, que é a característica do ser protetor? Então, Deus criou o homem para ser protetor, deu-lhe a capacidade e a inclinação para defender. Ele é o cara que vai lutar contra o inimigo, levar a pior e proteger os que estão sob os seus cuidados. Ele tem a responsabilidade de cuidar do bem-estar de todos e mantê-los em segurança. Ser protetor está na essência do que significa ser homem, que você havia lido. Então, na verdade, é um desafio para que cada uma das mulheres que estão nos assistindo que reflitam exatamente sobre isso. Se vocês têm algum parente, um amigo, alguém próximo, alguém da sua família, que reflita essa característica de ser protetor, de ser responsável, cuidador, não só de vocês, mas das pessoas que circundam, né? Então, a esposa deles, talvez, filhas, sobrinhas, irmãs, que eles tenham esse sentimento de cuidado, de proteção.
para que a gente possa ver como a masculinidade não é uma coisa ruim, como ela é algo maravilhoso. A masculinidade é necessária. As coisas ruins que vêm dos homens é a ausência da masculinidade. Então, esse é o exercício, porque às vezes a gente parte desse pressuposto de que os homens são ruins e que eles são violentos e que eles são um monte de coisas ruins, e a gente vai olhar para o lado e a gente tem um monte de homens incríveis que nos circundam, e fariam de tudo para nos proteger, para nos cuidar. Não que a gente seja lá as gazelinhas, indefesas, incapazes de fazer alguma coisa, não é isso. Mas eles estão dispostos a nos proteger. Então, acho que a gente poderia encerrar com essa atividade para ser feita em casa. E digo mais, se o teu marido, por exemplo, não sente por você esse instinto natural de te proteger, pergunte-se o motivo. Se não tem a ver com a sua falta de disponibilidade em ser protegida. Porque geralmente é isso. Geralmente a gente se coloca num lugar de autodefesa que impede que os homens exerçam sobre nós aquilo que eles foram chamados a fazer. Será que alguém quer fazer alguma pergunta? Aqui do lado de onde você tem espaço para colocar comentários, tem uma bolinha com um pontinho de interrogação. Eu vou dar 2 minutos para vocês, se tiverem alguma dúvida, já que a gente terminou com 1h30 hoje, o que é bem difícil, eu vou dar 2 minutos. Você estava muito quieta hoje. Muito quieta. Hoje foi para você essa live. Semana passada foi para mim. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, mandem, que eu quero saber se tem alguma pergunta, o que vocês estão achando do livro, se vocês conseguiram comprar o livro, se vocês estão conseguindo acompanhar a nossa leitura, o nosso estudo. Se você discorda, fica à vontade. O livro é lindo. Ele é muito lindo. Inteiro. Não, olha como eu tô. Não tem como não. Cadê? Rabiscar, né? Tá inteiro marcado. Eu vou ter que comprar marca-texto novo. Porque não tem mais. Meu marca-texto tá acabando. Por causa dele. E ele é lindo. E ele é bom que ele não mancha atrás, né? Você pode marcar tudo. Adorei. Essa parte foi a minha preferida, porque eu tenho um problema com os meus marca-textos aqui. Mas você conhece o marca-texto de gel? De gel? Ele é de gel. Não. Ele não mancha a página. Ele é um gel mesmo. Deixa eu ver se dá pra ver. Ai, meu Deus. Ó. Não, nunca vi. Ó, ele é um gelzinho, ó. E eu uso para marcar a Bíblia. Ele não passa para outro lado, ele não transfere, porque ele é um gel mesmo. Tá vendo? É um gel. Que bênção. Esse aqui é da Faber-Castell. Não é fácil achar assim toda a papelaria, não. Não sei. Hoje eu revirei minha cidade para achar um conector de USB e não encontrei. Mas aí você tem a Amazon, né, meu amor? Tenho a Amazon. Na verdade, se tu for olhar, até peguei minha Bíblia agora. A minha Bíblia, eu acabei fazendo tudo com lápis de cor. Porque, né? Com lápis de cor. Eu tô muito animada, porque eu sou péssima com essas coisas. E vou. Olha, eu sou a pessoa que... journal? Você faz journal, Bible? Às vezes. Eu não sou criativa aí. Às vezes eu faço, às vezes não faço. Ó, olha, tem uns bonitinhos aqui. Meu Deus do céu, meu marido me deu essa, olha. Ai, que linda! Ai, igual a minha! Só que muda a capa. Livrarias Famílias Cristãs. Isso! Assim. Ótima, eu adoro. Só que eu optei por não fazer arte ali nas coisinhas e só fazer assim, ó. Aqui embaixo eu só tô fazendo. E do lado você faz o quê? Aqui do lado eu faço as anotações daí. Tá. Bom, assim, ó, vai ter pinturas? Na minha não, né? Porque eu não sou uma pessoa que pinta. Não é tua cara. Não, eu não sou essa pessoa, eu não sou e não serei, não tô afim de me transformar pra ser. Então, ai, meu Deus, peraí, virou meu negócio. Eu tenho lápis de cor. Eu queria lápis de gel. Precisa ser de gel para eu riscar a minha Bíblia? Ou pode ser comum? Lápis comum?
Lápis comum eu mais faço. facinho, né? Eu faço com os da Faber. Faber, Castell. né? Tá, o que eu tenho aqui vai ser esse aqui, porque é o que eu tenho. Então, qual é o meu plano? Meu plano é, na minha próxima leitura bíblica, que eu tô quase chegando, que eu tô quase terminando a minha Bíblia já. Vou ler na primeira Bíblia que eu tive. Essa é a minha primeira Bíblia. Eu já troquei até a capa, tá vendo? Não é a capa original, eu mandei trocar e botei esse plástico aqui para não estragar. Essa foi a primeira Bíblia que eu li. É uma Bíblia do Max Lucado. Ui, tá caindo coisa de dentro. Mistério, irmã. E assim, eu quero saber, porque tem coisa anotada dentro, tá vendo? Tem post-it anotado. Eu quero saber o que a Viviane louca, recém-crente, que nem era crente de verdade, era só alguém que frequentava a igreja, o que essa Viviane anotou. Mas li a Olha, Bíblia. ó, tudo aqui anotadinho nos post-it. Quero Mas li saber. a Bíblia. Lia a Bíblia, lia mesmo. E ó, tem marcações, eu quero saber o que eu marcava. Então eu vou ler nessa e anotar nessa, talvez. Eu vou ter que andar com as duas, porque eu sou dessas, né? Eu gosto de andar com a minha Bíblia na rua. Você sabe que eu sou crente congregacional? Eu amo andar com a Bíblia na rua. Sabe aquelas crentes que põem a Bíblia no carro, assim, bem no vidro, pra pessoa ver que é crente? Eu sou essa pessoa. Sabe que quando eu era criança, nós íamos pra igreja, né? E eu tinha vergonha de levar minha Bíblia, assim, e vai que alguém me via na rua. Mas assim, eu tinha, sei lá, 7, 8 anos, sabe? Criancinha. Vai que alguém me via. Tipo, todo mundo sabia que eu era crente, né? Até porque tinha que andar de saia sempre e tal. Então todo mundo sabia que era crente. É assim que falam por aqui, né? Mas eu tinha vergonha, sabe? Me sentia constrangida, enfim. Aí eu fico pensando, nossa, gente, o pessoal vem no meu Instagram, me xinga, fala se eu quando que eu vou parar de passar vergonha, se eu tô fazendo isso por burrice ou é pra passar vergonha mesmo. Aí o pessoal vem e fala um monte de coisa, eu dou risada, eu penso, nossa, gente, eu tô tão convicta. Aí esse dia alguém falou, você bloqueia os comentários porque tem medo do que você fala, não é convicta. Eu falei, cara, eu morreria pelo que eu tô defendendo aqui, sabe? Eu morreria por isso aqui. Como a gente muda, né? Uma vez tinha vergonha, hoje dá cara a tapa e morreria por isso. Eu não tenho anotado muita coisa, porque a pessoa esperta, eu tinha muita anotação feita, tipo, de ministrações ou palavras que eu dei, né? E aí eu fui colocando dentro da Bíblia, em vez de passar a limpo, eu só colocava o papel ali dentro. E aí acabei perdendo os papéis. E aí eu tenho bastante coisa que eu já fiz estudo, mas não anotei na Bíblia diretamente. E daí ela tá ainda em branco, um pouco. Não vai melhorar. Regi, não tem pergunta, nós somos excelentes explicadoras, sabe? As pessoas estão entendendo tudo que a gente está falando do começo ao fim, não tem uma dúvida, não tem uma pergunta, não tem uma crítica, não tem um desacordo, não tem um nada, porque nós somos sensacionais no que fazemos, né? Porque só é possível assim. Quer fazer divulgação da tua mentor? Ainda não. Mas quem quiser me seguir, né, pode ir lá me seguir no meu Instagram, que vai ter uma masterclass dia 1º de setembro sobre feminismo. Na verdade, é desmascarando o feminismo. Vamos tirar aí as máscaras que o feminismo usa e vai ser mais focado mesmo em feminismo. Aqui a gente fala de feminilidade, né? Então, quem quiser seguir lá. É disso que eu tô falando, de não tem que se inscrever? Sim, aí tem que ir lá no meu perfil, na bio tem o link. Você clica lá no link, vai lá, se inscreve, você vai ser incluído em um grupo do WhatsApp e você vai ser avisado também. Nos stories eu coloco todos os dias uma contagem regressiva para ativar o lembrete de quando abrir a Masterclass. É para ser só para quem está inscrito, então tem que correr lá se inscrever, senão vai perder. Vai ser muito legal. Que Tô bom. empolgada. Regi, muito obrigada por mais um encontro. As quintas-feiras são os melhores dias. Marido, beijo! Ele saiu daqui. Ele foi comer, que eu tava deixando ele passar fome. Gordo, ele só come. Ele só come. E eu aqui com fome. Ele me alimenta, ele faz o meu café também, daí eu deixo. Meu amor.
Dá um beijinho nele. Muito obrigada. Eu fico feliz que a gente esteja produzindo conteúdo com qualidade, com decência, com modéstia. A gente não está aqui para agredir ninguém, para brigar com ninguém. A gente está aqui para apresentar o nosso ponto de vista, que é cristocêntrico, que é voltado para aquilo que o Senhor Deus criou em perfeição. A gente não quer mudar nada que Deus criou, porque a gente acredita que Ele é perfeito mesmo, Senhor de todas as coisas, e é com Ele que a gente quer passar a eternidade. Então, nossa intenção aqui é mostrar a verdade, porque a verdade libertará. Então, muito obrigada, Regi. Obrigada, meninas, por terem passado esse tempo aqui conosco. E quinta-feira que vem, às 7 da noite, estaremos aqui de novo lendo Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade. Beijo!